Se com prazer adore a Deus sem fim. 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 Amém? Que Deus seja louvado, estarmos aqui mais uma vez no dia de hoje. Tá, nós vamos entrar já na palavra de Deus. Pode manter aquele fundo aí, por favor, para quem estava a usar o fundo. Nós estamos em 2 de Coríntios. Segunda de Coríntios, capítulo 11. Verso de número 22 a 28. 2 de Coríntios 11. (22 a 28). Nós queremos agradecer pela presença de todos que estão aqui, né? E também pela presença do evangelista, né? Estudante de teologia lá no ITESH, né? Então, agradecer. Irmão Tadai, Tadai, muito bom. Então, ele é membro da Igreja Batista. Então, uma vez eu passava e vi a igreja estava a cultuar, deste lado de Tixaco, né? Sim, estava a cultuar e eu vi ela pregar, então achei necessidade de entrar, fui lá e ouvi a pregar. Depois daí tivemos uma conversa, né? Então, a partir daí, começamos a conversar e estamos aqui hoje juntos, para a glória de Deus. Então, seja bem-vindo, por favor. Sim. Verso de número 22. Podemos ficar em pé, por favor, para a leitura? (22 a 28). Está escrito: são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, tem aqui entre parênteses, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muitas vezes em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma 40 de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado. Fustigado com varas, sim. Uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes e uma noite. 3 vezes e uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Amém? Pode se assentar, por favor, com toda a gentileza. Nós queremos, no dia de hoje, que, pela graça que Deus nos concede, partilharmos um pouco aqui sobre as dificuldades do ministério de Paulo, sobre as dificuldades que Paulo enfrentou durante o seu ministério, durante o exercício do seu ministério. O grande apóstolo Paulo que nós conhecemos, nós sabemos que Paulo, antes mesmo dele ser um apóstolo, ser chamado por Deus para a obra, ele era um perseguidor da igreja. Era alguém que era
assassino, era alguém que procurava os cristãos, aprisionava os cristãos para então do evangelho. Paulo era esse homem. E nós entendemos que quando se persegue a igreja, a verdadeira igreja, persegue-se ao dono da igreja. Então, Paulo perseguia a igreja, mas depois, quando Jesus apareceu, Jesus lhe perguntou: por que me persegues? Porque todas as vezes que se persegue a igreja, ao mais ao fundo está-se a perseguir o Deus da igreja. Amém? Então, nós não podemos, nós às vezes sofremos bastante quando personalizamos ou olhamos a perseguição de um jeito que não temos que olhar. Paulo perseguia a igreja, mas depois Cristo disse que ele perseguia ele. Então nós temos que enxergar a perseguição dessa maneira. Nós vamos ser perseguidos por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E quando nos perseguem, no fundo, eles estão perseguindo a Jesus. Porque afinal de contas, nós pregamos a Jesus, pregamos a Cristo. Amém? E muitas perseguições que nós passamos, muita gente enfrenta hoje, antes de se converter, eles não passavam, não enfrentavam. Tem pessoas hoje que têm muitos problemas. Eu acredito que o mestre Casimiro, tem muita gente que não lhe gosta aqui em Cabina. E não só. Tá, né? Existe uma coleção de pessoas que pregam o evangelho, que tem muita gente que não nos gostam aqui em Cabina. Por quê? Eles não gostam de nós, eles não nos gostam. Não é porque nós vestimos bem, não é porque nós falamos bem, mas é por causa de Jesus, é por causa do evangelho. E nós sabemos, nós somos radicais, nós sabemos que existe apenas um único Jesus. Não existe dois Jesus. E nós temos que manter essa singularidade de pregar esse único Jesus. E nós temos que saber que a pregação desse único Jesus traz perseguição. Traz perseguição. Hoje em dia tem muitos jovens que eles querem ser pastores, eles querem ser pregadores, mas muitos deles não têm noção das consequências do ministério. Não têm noção daquilo que eles podem passar por pregar o evangelho. Os primeiros discípulos, aqueles que Deus chamou, quando eles receberam o chamado, Jesus foi muito sincero com eles. Jesus tinha lhe dito: uma vez que vocês são meus discípulos, você deve saber que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos hão de perseguir. Então, todos aqueles que aderiam ao evangelho tinham uma consciência clara que, depois de aderir ao evangelho, também vamos ser perseguidos. Vamos ser perseguidos. Eles não tinham dúvida disso. É hoje que nós fazemos tudo para evitar a perseguição. E às vezes adulteramos mesmo a palavra de Deus para evitar a perseguição. Porque o evangelho sério, ele traz a perseguição. Amém? Graças a Deus por isso. Então, no verso número 22, Paulo vai fazer uma série de questões aqui, né? Vai fazer uma série de questões aqui para os seus leitores. Em função da ideia que ele transmite aqui, ele diz o seguinte: eles são hebreus, e ele diz que eu também sou, também eu. Sim. A descendência de Abraão. Também eu. Bem, a ideia de Paulo fazer essas questões, essas múltiplas questões aqui, é porque Paulo, nesse exato momento, queria ser identificado, né? Estava aqui mostrar qual era a posição deles diante dos judeus, né? Ele estava aqui a mostrar que ele também é um judeu, ele também é descendência de Abraão. E no verso número 23, ele diz aqui: são ministros de Cristo, eu muito mais. Depois ele diz: eles são ministros de Cristo, eu também sou ministro de Cristo. Na King James está: são servos de Cristo, eu ainda mais. Tá, né? Parece que a ideia de Paulo aqui é trazer aqui a evidência, então, de que ele também é servo de Deus, é ministro de Cristo. E nós encontramos isso em várias passagens da Bíblia Sagrada, uma preocupação de Paulo, né? Paulo foi bastante confrontado. Nós sabemos que Paulo, ele se considera como um abortivo, né? Aquele que foi chamado fora de tempo. E Paulo,
o seu ministério não era um ministério normal. Né? Paulo não cumpriu todos os requisitos para o ministério apostólico. Se nós vermos quando escolheram Matias, né, para poder ser apóstolo, havia alguns princípios ali, havia alguns critérios que foi usado para que então Matias entrasse no colégio apostólico. Mas nem todos esses requisitos Paulo preencheu. E nós vamos encontrar em várias passagens do apóstolo Paulo, em vários textos do apóstolo Paulo, Paulo tentando mostrar as evidências do seu ministério. Havia uma preocupação. Mas o que é bom que o apóstolo Paulo transmite, que Paulo ensina aqui, é que Paulo, mesmo sendo apóstolo, ele reconheceu que ele foi mesmo chamado fora do tempo. Então Paulo soube citar o seu ministério. Sim. Paulo disse, olha, eu sei, vocês foram chamados primeiro, sim, eu reconheço, vocês estavam com ele, andaram com ele, sim. Eu também sou apóstolo, mas eu sou um abortivo. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo número 15. Quer dizer que eu fui chamado fora de tempo, mas também sou apóstolo, porque ele apareceu, ele teve um encontro com Jesus. Então havia sempre um momento que Paulo fazia essa questão de poder trazer evidências sobre o seu ministério, sobre o seu ministério. Então vocês podem entender que o grande apóstolo Paulo estava sendo também rejeitado bastante. Estava sendo muito rejeitado. Mas, graças a Deus, como os primeiros apóstolos, os apóstolos, né, chamados por Deus, acredito, eram mesmo servo de Deus, depois acabaram por acreditar que Paulo também é um apóstolo. E até, nós vamos encontrar texto na Bíblia Sagrada, que é o reconhecimento de que Paulo era o maior dos apóstolos. Se nós lemos Pedro, há uma parte dentro da Sagrada Escritura que Pedro até reconhece que as escrituras de Paulo eram muito complicadas, até os indoutos, algumas pessoas se distorciam as escrituras para a perdição deles. Todos nós aqui reconhecemos que Paulo era o maior dos apóstolos, escreveu mais ainda. E ele aqui vai mostrar isso nessa passagem. Mas nós não podemos simplesmente, queridos irmãos, não podemos simplesmente olhar, digamos, como é que eu posso dizer isso aqui? Não podemos simplesmente olhar os frutos daquilo que Paulo fez. Paulo também sofreu bastante. Sofreu muitas perseguições. Amém? Então, se vocês são ministros de Cristo, eu também sou, e muito mais. Eu trabalhei mais, em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. Paulo está a dizer que também eu enfrentei muita perseguição. Passei perigo de morte. Perigos de morte. Nós temos aquele texto de Romanos, capítulo número 8. Lá no final, Paulo diz que nós todos os dias somos entregues à morte. Todos os dias nós somos entregues à morte. E os servos de Deus, principalmente do primeiro século, os servos de Deus da história da igreja, eles entenderam isso. Eles sabiam que o cristianismo, uma vez que somos cristãos, nós temos que estar preparados para morrer. E é difícil você amedrontar alguém que perdeu o medo da morte. Nós somos muito fracos porque nós gostamos de viver. Nós nem pregamos a verdade como tal, porque nós gostamos muito de viver. Irmão, você está me olhando, você gosta de viver. Você tem que ver pessoas quando chega à beira da morte, luta, não quer morrer. Mas não tem como, irmão, nós temos que morrer mesmo. Uma das coisas que o homem mais odeia, mas que deve acontecer, irmão, é a morte. É inevitável. Muitos de nós talvez gostaríamos de viver muito tempo. Mas não, quando vai chegar o momento da morte, irmão, não tem como resistir. A morte vai nos levar. E quando se perde o medo da morte, essa pessoa não pode ser mais ameaçada. Eu tenho dito, quando você escolhe alguma coisa, e você não está preparado para morrer por essa escolha, você ainda não escolheu bem, você está emocionado. Sabe por que os muçulmanos são tão radicais, tão fortes? É porque eles, depois de aderirem a essa mensagem deles, depois de aderirem àquilo, eles falam sobre a morte, eles treinam, eles arrancam o medo da morte. Você já viu um homem, ele mete bomba, ele diz, vai numa igreja, fica lá, você mete bomba no corpo, vai lá dentro de uma igreja, e você vai explodir. E quando a pessoa, pela doutrina, aceita, ele diz que vai no céu de prostituição. Porque se ele aceitar fazer isso, vai no céu, vai encontrar 10 mulheres virgens. Sim, esse é o de prostituição. Agora nós que temos a verdade. Irmão, estamos preparados para morrer.
para ir preso na cadeia. Eu acredito que tem irmãos aqui que ainda não foram presos na vida. Quem aqui já foi preso alguma vez? Graças a Deus. Quem mais? Irmão, esses irmãos que estão aqui que já foram presos, podem explicar um pouco para vocês, só um bocadinho, eu acredito que não demoraram muito tempo. Podem explicar um bocadinho o que é prisão. Eu passei uma noite lá. Não é boa coisa, irmão. Não nos deram sur, apanhamos naqueles bandidos fumadores de lhamba. Dentro da cadeia tinha acredito que era um Fá. Irmão, aquele Fá, lá dentro da cadeia, apanhou. Tinha um jogo muito bandido lá e disse, esse Fá aqui já vai apanhar. O homem estava dormindo, depois ele clarinho, estava dormindo descamisado, ele levantou assim, ficou de pé com duas mãos, largou nas costas. Prá! Fá tentou discutir. Ele disse, brincar que já vai apanhar aqui. Ficou calado, dentro da cadeia. Alguns, quando vão presos, metem numa cadeia particular. Depois eu fui preso, irmão. Tem cadeia. Quando você entra lá, você vai apanhar. Nós nos deram um castigo que eu nunca esqueci na vida. Você fizesse uma hora na pessoa assim, sem descansar. Irmão, veias todas ficaram esticadas. Você não pode discutir. Todas as veias bem esticadas, não tem como você estar cansado. Tem que só abanar, porque você vai encontrar, eles são os chefes. Tem que abanar. É muito difícil. Mas nós temos que estar preparados, porque pode existir um determinado momento que nós vamos presos. Pode existir um momento. E também Paulo fala de açoites aqui, né? Fala de prisões, açoites, depois fala de perigo de morte, muitas vezes. Apanhar porrada por causa de Jesus. Versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus, né? Paulo está falando aqui dos judeus, né? 5 vezes recebi dos judeus, seus irmãos, uma quarentena de açoite menos um. Vamos só ver essa questão de quarentena de açoite menos um. Nós vamos ver que isso vamos entender que isso era mesmo parte da lei. Estamos no verso número 24, né? Vamos para Deuteronômio, capítulo número 25, verso 1 a 3. Deuteronômio 25, 1 a 3. Está escrito: quando, pois, os homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal. E os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Quer dizer, Paulo estava a ser considerado aqui como um culpado, né? Isso é por causa do evangelho que ele estava anunciando e pregando. Verso Deuteronômio 25, 1 a 3. Estamos no verso número 2. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença, né? A ordem do juiz é essa, com o número de açoites que o seu crime merecer. Então, o número de açoites que o seu crime merecer. Verso número 3. Desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um filho de Israel. Tá, né? Então, quando Paulo apanha aqui 40 açoites, menos um, Paulo está sendo considerado como um criminoso. Paulo está sendo considerado como um criminoso. E qual é o crime que ele cometeu? Pregar Jesus. Era crime para eles. Por isso ele está sendo açoitado aqui. Verso 25. Fui 3 vezes fustigado com vara, que é castigado com a vara. Uma vez fui apedrejado.
Deixa eu ir devagar aqui para não ficar perdido. Vamos fazer um paralelo dessa passagem aqui em Atos 16, 22. Aqui está, Paulo diz, eu fui 3 vezes fustigado com vara, né? Fui açoitado com vara. Fui açoitado com vara. Fui açoitado com vara. Atos 16, 22. Então uma multidão unânime os atacou e os magistrados rasgaram-lhe as roupas, ordenaram que fossem açoitados com vara. Então aqui, né? Nós vemos aqui Paulo, por causa do evangelho, sendo açoitado. Então ele está apanhado por ar aqui, por causa do evangelho. E na sequência diz, uma vez eu fui apedrejado. Também foi apedrejado. Nós podemos ver. Nós podemos ver isso em Atos 14, verso 19. Chegaram, porém, alguns dos judeus, Atos 14, verso 19, até o verso 20. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo. Né? Foram apedrejados. E o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Né? Paulo aqui, depois de muitas pedras, o que aconteceu? Então ele caiu e, bem, as pessoas estavam supondo que ele morreu. Acredito que durante as pedradas, Paulo, ou pode ser que Paulo desmaiou, mas alguns dizem que Paulo estava a mentir que morreu. Né? Então, acredito que as dores das pedras aqui, as pedradas, né? Então, deslizaram um pouco Paulo, e Paulo aqui ficou parecendo um morto, né? Não podemos dizer que Paulo mentiu, não. Paulo não mentiu, não podemos pensar dessa maneira. Nós gostamos de colocar nossa ideia na Bíblia, e não é isso, né? Nós temos que entender o que pedradas podem fazer. Tem irmãos e irmãs aqui, uma pedra vai desmaiar. Sim, uma boa pedra mesmo. Você... Sabíamos que uma pedrinha, às vezes, da cabeça, você perdeu o coiso, a direção. Então, as pedras aqui criavam uma grande dor, que então ele foi tomado como se fosse um morto, ficou deslizado aí. Verso número 20. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Então, isso, né? Para Derbe. Então, nós estamos a ver aqui Paulo também, por causa do evangelho, a ser apedrejado, apanhar, surra, ou melhor, pedras, por causa do evangelho. Nós hoje, quando pregamos o evangelho, não esperamos oferta. Depois da pregação, é vocês que você quer para te dar oferta, né? Mas os primeiros discípulos, eles sabiam que a pregação traria um troco diferente. Se pregarem a verdade, eles iriam sofrer por essa verdade. E nem por isso eles pararam. Nem por isso. Ele diz em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem. Voragem é fúria, né? Fúria do mar. 26. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rio. Paulo aqui vai citar agora outros perigos que ele então passava. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, né, os gatunos. Em perigo entre patrícios, os da sua pátria, seu povo, né? Em perigo entre os gentios, nós temos dito, né? Disse que o apóstolo Paulo é apóstolo gentio, mas Paulo está dizendo que os povos gentios é um perigo para ele. Era um perigo para ele. Em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. A outra citação de Paulo aqui, Paulo está dizendo que eu também passava perigo entre falsos irmãos. Falso irmão. Eu acredito que quando nós falamos de um falso irmão, né, nós já temos uma ideia que é alguém que nós consideramos irmão, mas, no fundo, ele é um falso irmão. E Paulo considerava esses falsos irmãos também como um perigo para ele. Paulo chama eles de irmãos, mas diz que eles eram falsos irmãos. E era um perigo para ele.
Então nós devemos saber, queridos irmãos, devemos então reconhecer, né, entender que nós, aqueles que pregam realmente a palavra de Deus, eles têm também muitos falsos irmãos. E esses falsos irmãos, eles podem fazer muita coisa contra nós. Por exemplo, tem um pastor que uma vez quis mandar a polícia para vir encerrar a nossa igreja. Mas ele é pastor, ele é, digamos, disse ser pastor, mas quis mandar a polícia para encerrar a igreja. Quando começou o trabalho de Operação Resgate, pastores atrás com polícia, com homens da cultura, pastor aí mostrar a igreja, que ele também é igreja. Nkenge, Maiuia. Irmão, eu acho que aqui em Cabinda, nós aqui entendemos muito pouco sobre o que significa ser pastor. É verdade, dá vontade de tirar algumas pessoas, se não tirar gola, ou como é que é tirar. Eu acho que nós entendemos muito pouco o que significa ser servo de Deus. Então a igreja está a enfrentar um momento difícil. Eu, como pastor, tenho que ir dizer, não, essa igreja aqui não tem documento. Irmão, muitos aqui já leram Richard Wurmbrand. Quando agarrava os crentes, outros pastores diziam, então, outros pastores, dificilmente isso acontecia. Mas nós temos pessoas com nome de pastor, mas que odeiam a igreja que prega a verdade. Irmão, vocês estão entendendo o que eu estou a dizer? Você deve saber que nós temos falsos irmãos e são um perigo para nós. Quando você prega a verdade mesmo, quando você é um crente que opta pelo evangelho verdadeiro, você tem que reconhecer que, irmão, haverá muita gente que vai te perseguir. Sabe por que muita gente também que prega o evangelho morre cedo, envenenado, essa coisa toda? É como se fosse que ele prega o evangelho, ele tem bom inimigo, mas ele próprio não reconhece que tem inimigos. Ele precisa reconhecer para nós saber como vamos viver. Tem um pastor uma vez, foi no hotel. Depois havia uma mesa, colocaram uma mesa. O pastor ficou lá sentado. Estava a comer com alguém. Acredito que era um servo de Deus também. E comiam. Depois aquele servo de Deus levantou, foi na casa de banho. Voltou na mesa, continuou a comer. O pastor olhou para ele e disse, meu querido, está tudo bem assim, mas você deixa a tua comida aberta, não me conhece assim muito bem, deixa a tua comida aqui aberta, voltaste, estás a comer, você é uma pessoa já conhecida, uma pessoa já... Como é que você consegue fazer isso? Ele disse, não, você é pastor, você é homem de Deus, você é o Deus. O pastor disse, vais morrer cedo. Ele disse, vamos te enterrar muito cedo, se você continuar a pensar assim. Você acha que eu, assim, com boa gente que nos odeia, eu posso ir comer com qualquer pastor? Sentar com qualquer pastor? Não posso. Se até não faço isso com qualquer pessoa, ou a pessoa que eu sei, que tem mesmo que me odeia, eu vou comer, está me ofertar algo para eu receber para eu comer, eu também estou comendo. Não. Vale a pena ficar com fome. Sim, temos falsos irmãos. É mesmo, Casimiro? Falsos irmãos. Às vezes aparecem nós, irmão, quer saber, mas é só para tentar investigar um pouco. Eles estudem bastante a nossa vida para encontrar um erro para publicarem. Nós estamos a falar disso aqui, e algo muito bom que mexe disso aqui, que quando você fala uma verdade, ou você repreende, por exemplo, o falso profeta, ainda que ele publicar o teu erro, você não deve mudar a tua posição. Você está vendo? Nós hoje aqui, nós achamos que temos que aplaudir os falsos, porque nós não somos perfeitos. Não. E Paulo diz que esses falsos irmãos eram um perigo também para ele. Era um perigo. Amém, irmãos? Verso 27. Em trabalhos. Deixa eu pegar aqui a King James, por favor. Trabalhei arduamente em trabalhos e fadigas. Trabalhei arduamente por diversas vezes. Aqui na João Ferreira de Almeida está em trabalhos e fadiga, em vigílias, né? Na King James está, fiquei sem dormir. Nós precisamos entender que aqui Paulo está falando do sofrimento do ministério. A preocupação que Paulo tinha
no exercício do seu ministério, lhe fazia às vezes também perder noites. Perder noite por causa do ministério, por causa do serviço, por causa da obra de Deus. A obra de Deus, queridos irmãos, pode nos tirar sono às vezes. Se nós estamos a ver que as pessoas estão a viver mal, os velhos estão a andar mal, nós não estamos a conseguir mais dormir. Porque a obra de Deus pesa. Se você dizer que você tem um chamado, quando eu ensinava muito naquele tempo, escola de Michel, eu dizia sempre o seguinte: se você diz que você tem chamado de Deus e você não sente alguma coisa a pesar em ti, então você não tem chamado. Se você não sente Deus a te dar trabalho, Deus está te dando, você sente uma grande preocupação, então você não tem chamado, não tem. Nós não somos desocupados, não somos relaxados. Você imagina, só tem pessoas, mãe dele morreu. Passa 3 dias, não dorme, 3 dias, sono não está a aparecer. Porque mãe dele morreu, está sempre só a chorar, mãe dele morreu. Mas tem boa gente a morrer aí no inferno, nós andamos a dormir, andamos a roncar, sempre. Hoje, quando nós ouvimos o irmão caiu em pecado, o irmão falhou, o irmão está a se deslizar, isso não traz tristeza em nós. E o pastor, o líder de uma igreja, não pode perder esse coração. Esse coração deve ser guardado. Amém. Para muitos de vocês, daqueles que têm preocupação do ministério e acham que Deus chamou, você pode já começar a ouvir essa mensagem aqui e sabemos se Deus chamou ou não, para você não pensar que é brincadeira. Porque nós não estamos aqui porque, irmão, nós talvez na escola nunca tiramos 20, ou porque na escola talvez nunca tiramos boas notas. Nós consideramos que a obra de Deus não é lixeira, né? No sentido de que quando tudo deu errado na vida, já quero ser pastor. Porque hoje é assim, né? Meu querido, é assim, estás a ver? Quer dizer, não terá certo lá no mundo, não tem emprego, como pastor. Agora, já é pastor. E não é assim que deve ser. E eu acredito que aqui no campo, vocês sabem que nós somos inteligentes. Vocês sabem que vocês têm líderes inteligentes. Não é porque fugiram na escola, nunca estudaram, não. São líderes, vocês sabem que são líderes inteligentes. Meus Casimiro é inteligente. É ou não é? Sim, não adianta mais perguntar. Amém? Então é isso, irmão. A nossa preocupação não foi dinheiro. É por isso que nós, mesmo se você dá oferta, vamos pregar na paz do Senhor. Mesmo com a nossa fome, vamos pregar. Mesmo se não ter chá em casa ou pão, nós vamos pregar, irmão. Porque nós sabemos que não fomos chamados, Deus não nos disse, assim que eu vou chamar, eu tenho uma fortuna de dinheiro para vocês. Nós sabemos, irmão, que quando fomos chamados, sabemos que vamos enfrentar dificuldade. Você viu um servo, Deus, o líder de uma igreja, depois do jejum, foi-vos. Aleluia, amém, glória a Deus. Boa pregação, está aí em casa, não tem nada de comer. Sim, mas ele tem que continuar alegre. Uma vez eu fiz jejum de 2 dias, irmão, 2 dias seco, se fechei no quarto. 2 dias lá no quarto, saí, fui no culto e pregar. Cheguei lá, preguei, todo mundo, aleluia, amém, glória a Deus, boa pregação, boa pregação. Fui na minha casa e eu tinha um irmão que é uma bênção. Aquele irmão gostava de meter panela no fogão, 2 panelas, e aquela panela, metia a panela sem nada, irmão. Depois do jejum, eu disse que eu já vou comer. Cheguei em casa, destapei a primeira panela, água. A segunda panela, não tinha nada. Fui obrigado a continuar jejum, porque não tinha nada de comer. E dia seguinte, subi para a minha tia para comer. Mas já liderava uma igreja. E nós não fomos lamentar, você é ovelha, tem que ofertar. Não lamentamos, irmão. Você não pensa que nós, às vezes, não comemos todos os dias, né? Aí estamos sempre bem, não comemos todos os dias. Tem dia que ficamos mesmo com fome. Mas já não temos que continuar a ler, temos que continuar, vamos vir pregar. Deus nos ajude. Deus nos ajude, irmão. Não pensa nada que não, se nós talvez fugimos do ministério, não vamos ser grandes homens. Mas nós podemos talvez se integrar na política e ser grandes homens, irmão. Sim, podemos. E ser lá aqueles homens que eles consideram grandes homens. Mas nós sabemos que servir a Deus é maior do que isso. Em vigília. E muitas vezes em fome. Paulo depois diz aqui fome. Fome. O grande apóstolo Paulo ficava com fome, muitas vezes. Irmão Hamilton, exala! Fome! Irmão, eu não sei esses gracistas
né? Que dizem que crente tem que ficar rico. Mas como é que eles não lêem essa passagem aqui? Em fome. Está aqui, deixa eu repetir aqui, como é que diz aqui? Em fome, está aqui. Em fome e sede. Isso aqui é mesmo fome. Não é jejum. Porque na sequência ele fala de jejum. Leia só na sequência. Está aqui. Em fome e sede. E depois que? Em jejuns. Eu gostei muito, irmão, quando o escritor aqui, quando o Paulo aqui, continua mesmo jejum. Porque se ele dissesse só fome e sede, ia pensar que é jejum. Mas ele deixa registrar fome e sede e depois diz, e é jejum. É uma outra coisa, tem vírgula aqui. Paulo, a ele faltava coisa de comer. Mas o grande Paulo, o grande homem de Deus, às vezes ficava sem coisa de comer. Hoje, os novos servos de Deus, os novos meninos, os profetinhas, esses todos, só querem só dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro. Fica em mentir profecia só para ter dinheiro. Nós também, acredito que pela nossa inteligência, irmão, se nós pudéssemos fazer aqui umas pregações assim, estranhas, desviadas, para poder tirar isso que está no vosso bolso, nós poderíamos conseguir, irmão. Tem como nós tirarmos esse dinheiro que está no banco e vocês fazerem transferência? Existem maneiras, mas nós não podemos fazer isso. Não podemos usar essas vias aí, impróprias e fora das escrituras, para isso acontecer. Pelos anos que o CAM existe, nós não estaríamos assim. Não estaríamos. Em trabalho, fome, sede e em jejuns. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, apóstolo da graça, o apóstolo canônico, o apóstolo da graça, fazia jejum. Fazia jejum. Oh, porque servo de Deus não pode jejuar. Paulo fazia jejum, irmão. O gracista, o homem que pregou bastante sobre a graça, o grande Paulo. Fazia jejum. Então o que é que nós temos que seguir, irmão? Temos que seguir esses que dizem ser servo de Deus hoje, que anulam, que não devem fazer jejum, ou temos que seguir os servos de Deus canônicos? Tem pessoas que acham que nós admiramos muito esses gracistas, tá vendo? Admiramos muito, estamos a ver tipo, grande sábio. Não. Nós vamos lhes olhar mesmo com pessoas, tá vendo? Não é no sentido de rebaixar ou lhes humilhar, essa coisa, mas nós lhes olhamos mesmo com pessoas normais, irmão. Porque uma vez houve um pequeno debate aí no Facebook, um João foi lá, meteu lá, boa daquele pastores ali, aquele todos gracistas, foi meter. Ele estava a pensar que nós então olhamos aquelas pessoas como pessoas que eles são Bíblia. Mesmo se guarda boa de barba, mesmo se está não sei como, irmão, a Bíblia está acima deles. Mesmo se tem uma igreja, tem voo, a Bíblia está acima deles. A Bíblia está acima deles. A Bíblia está acima de todos nós. Então, se Paulo fazia jejum, queridos irmãos, nós temos que jejuar. Eu acredito que quando se fala de jejum, hoje também meu irmão que jejum ficou lá no fundo, tem uma vez jejum no binóculo. Está naquele passado, naquele de muito tempo. Irmão, como é que está jejum? Vida de jejum, irmão. Está a ver quando se começa o cristianismo? Oração, jejum, meditação da palavra. E chega uma dada altura, essas coisas desaparecem. Você começa a sentir fraqueza espiritual. E você quer lutar, tipo, continuar, quer dizer, quer lutar, estar bem, mas não quer voltar a fazer o que você fazia. Todas essas coisas, queridos irmãos, que contribuem para a nossa estabilidade na fé, nós não podemos deixar. Olhamos só meter jejum aqui, vai vir duas pessoas. As irmãs gostam de ficar bonita, querem sair bochecha, essa coisa toda, ficar mais bonita. Agora você está emagrecer espiritualmente. Sim. Naquele tempo nós dizíamos assim, eu tenho que emagrecer ou sacrificar o meu corpo para então, espiritualmente, eu crescer. Mas hoje está o inverso. Nós queremos ter músculo, ir no ginásio e levantar ferro. Não queremos saber da nossa vida espiritual. Isso é triste.
E principalmente para aquele que é chamado ao ministério, não pode deixar de jejuar. Não pode deixar de jejuar. Todos os irmãos que são chamados ao ministério aqui no campo, todos aqueles que têm feito um certo trabalho, que seja a classe de morador, que lideram o departamento, esses irmãos devem jejuar sempre. Irmão, nós estamos a pregar para praticar. Talvez já estamos a pregar, você está já a pensar, não, é posso semana vou jejuar. Não é, assim vamos acabar. A pregação acabou. Hoje é uma boa pregação, o líder pregou muito. Boa pregação, irmão, nós não precisamos desses elogios. O que nós queremos é que vocês vivem. Então você está a pensar, não, eu tenho que procurar um dia durante a semana para jejuar sempre. De facto, é mesmo verdade. Né? Nunca mais jejuei em minha vida mesmo. Não tá bom. E é assim que tem que ser. Amém? Muitas vezes, depois diz em frio e nudez. Em frio e nudez aqui. É porque, às vezes, Paulo também enfrentava questões voltadas ao agasalhamento, né? Paulo lhe faltava vestimenta. Então, Paulo diz aqui que eu enfrentava também essas situações. Durante o momento, o lugar onde eu ia para poder pregar o evangelho, eu passava todas essas situações. Né? Agasalhar, sabem, né? Coisas sobre a proteção do corpo. Voltada à proteção do corpo. Então, Paulo passava também essas situações. Lhe faltava, às vezes, vestimenta, lhe faltava, às vezes, coisas para ele poder se agasalhar, para ele poder se proteger do frio e também da nudez. Então, nós podemos entender que Paulo também, né? Paulo também lhe faltava, às vezes, roupa. Hoje, ser servo de Deus é vestir muito bem. Tem que vestir os blazers, tem que mandar vir sempre os grandes blazers, mas pregação não tem nada. Também não estamos a dizer que você vai vestir mal. Está vendo com o teu calção furado aqui? Né? Não estamos a dizer que essa camisa está furada aqui. Não. Nós estamos a dizer que aquela boa camisa que você tem, lava bem, engoma bem. Você não tem roupa para repetir no domingo, repete mesmo a roupa e Deus vai ser glorificado nisso. Você não só chama como segunda-feira eu vou pregar, terça-feira, quarta-feira eu vou pregar, então eu tenho que mudar sempre roupa, tem que mudar. Nós não precisamos estar a mudar sempre roupa, um bom sapato, escova muito bem o sapato. Eu só tenho um par de sapato. Falei porque é isso. Mas pronto, já falei, não tem mais como. Eu tenho um par de sapato, mas você não pensa que eu tenho muitos pares de sapato. Eu escovo muito bem, eu tenho boa escova ali e boa pomada, escovo muito bem. E brilha. Tá, bem, sim, aquele pano aí não passou bem, mas brilha, irmão. Para ser um bom pregador, não precisamos ter um guarda-fato cheio de roupas. Você pode pregar com aquela tua boa camisa, tá vendo aquela camisa que você compra, vai no faro. Nós não somos de Cacó Felipe, não pode vestir roupa de faro. Não. Também são mentirosos e falsos, porque a roupa que chegam na boutique também, muitas roupas já compram no faro, engomam e metem na boutique. Cacó Felipe mesmo, só Jesus. Não pode usar roupa de faro. Faz então tua faro, começa a plantar lá coisa, algodão, começa a fazer para fazer então a roupa que não passou no faro. Mas gosta de atacar outros. Ele só podia mesmo conseguir êxito por ensinar as suas ovelhas que o profeta não era. Como ele conseguiu ensinar que o profeta não era, convenceu as pessoas, por isso nunca viam erros dele. Então, engoma bem. Aquele tua calça ali, aquele teu sapato. Não fica triste por isso. Não fica angustiado. Não, está me faltando calça. Enquanto você tem alguma coisa, repassa bem ferro. Engoma muito bem. Se você tem uma irmã lá em você é casado, tem uma parceira, sim, isso mesmo. Ajude a passar ali. Repassa muito bem, engoma. Teu sapato, aquele teu tênis ali, escova muito bem, lava. Vai ficar bem branquinho, bem bonitinho. E prega, irmão. Chega mesmo uma dada altura, quando estás pregando, nós até esquecemos da beleza da roupa. Quando a pregação está mesmo boa. Esquecemos a beleza da roupa. Mas os pregadores piores, os hiperpentecostais. Depois eles devem vestir, né? Como é que eles fazem? Metem um casaco tão bonito e uma roupa por baixo, chega uma zona, tem que tirar casaco. Você sente mesmo que alguma coisa muda no culto. Mas por que não tirar casaco? Por que não tira já casaco? Tipo eu assim, vi que tem muito sol. Por que já tirar já casaco e meter ali? Não tem que ficar na vossa frente e tirar casaco. E o peito todo aparece.
Tinha amor a que ser modelo, esse aí. Tinha amor a que ser modelo. É isso que eles tinham que ser. Amém? Paulo culmina aqui, eu vou culminar com o verso 28. Paulo diz, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Paulo está dizendo, além de muitas dessas coisas que eu passava externamente, né? Externamente, além de muitas dessas coisas que eu passava externamente, ele diz aqui, há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Aqui já está. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Paulo está dizendo, além de tudo isso que eu passo, além de tudo isso que eu sofro, além de todas essas dificuldades que eu passo nesse ministério, há algo maior. É uma preocupação que diariamente pesa em mim. É a preocupação, ele diz aqui, pesa diariamente, deixa eu repetir aqui a passagem, por favor. Diariamente sobre mim, a responsabilidade que tenho para com as igrejas. Há uma outra coisa que pesa diante de mim, é aquela responsabilidade que eu tenho para com as igrejas. Então nós vemos situações que Paulo passava externamente, mas um outro peso que ele tinha, alguma coisa que pesava. E Paulo tinha uma grande responsabilidade sobre as igrejas. Um verdadeiro pastor tem isso. Um verdadeiro servo de Deus tem isso. Ele tem um peso da responsabilidade sobre a igreja pela qual Deus o coloca para poder dirigir. E por esse peso, por essa responsabilidade que ele tem, ele aceita sofrer, passar dificuldade. Queridos irmãos, se você não entender que o ministério traz problema, traz dificuldade, traz lutas. Se você não entender ainda essa matéria, essa aula, essa disciplina, essa cadeira, não adianta aderir a isso. Não adianta. Nós não estamos no ministério aqui para poder fazer amizade, né? Fazer as amizades, não. Aquelas pessoas que Deus vai conectando conosco, glórias a Deus, e nós vamos avançando. Mas nós não vamos atrás das amizades, no sentido de que nós temos que mudar alguma coisa, porque nós queremos evitar um certo sofrimento ou uma perseguição. Quantas perseguições nós já evitamos? Quantas lutas nós evitamos? Eu acredito que nós temos que repensar bastante para aquele que tem pregado o evangelho, para aquele que está optando pelo verdadeiro evangelho. Quando Jesus mandou os discípulos para ir pregar o evangelho, para ir anunciarem o evangelho, ele disse que eu estou a vos mandar como cordeiro no meio dos lobos. Eu estou a vos mandar como cordeiro no meio dos lobos. Sabe cordeiro é que para o lobo? É comida do lobo. É comida do lobo. Nós não estamos num tempo onde é favorável pregar o verdadeiro evangelho. Não pense assim. Eu acho que muitos de vocês estão a pensar que nós estamos num tempo onde pregar o verdadeiro evangelho é favorável, né? É um tempo favorável para anúncio do verdadeiro evangelho. Não é. Nós temos uma comitiva de muitos, e dentre eles muitos falsos irmãos, que estão mesmo contra o verdadeiro evangelho. Nós temos que ser humildes e reconhecer que nós não temos direito de adulterar a palavra de Deus. Temos que reconhecer isso. Mas não há essa humildade. O que é que vamos fazer? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O evangelho, ele é para ser crido, né? Também é para ser anunciado. E também é para ser o quê? Defendido. O evangelho de Deus, que aderiu o evangelho. O evangelho, eles anunciaram o evangelho e defenderam o evangelho. Está na Bíblia tudo isso. Então nós não podemos dizer que não. Eu só creio e moro no evangelho e só anuncio o evangelho e não defendo o evangelho. Não tem como, não podemos fazer isso. Um dos movimentos que Deus usou durante a história da igreja para então restaurar o cristianismo, para então manter ali o cristianismo, são os apologéticos.
Deus usou eles severamente para defender o verdadeiro evangelho. E eles não mediram a consequência disso. Não mediram. E nós às vezes vamos medir as consequências. Até esse ponto eu não vou, até esse ponto eu não vou, porque vou ser perseguido. Eu quero já anunciar para as irmãs que vão casar conosco. Vocês que vão casar conosco, vocês querem casar com líderes, pastores. Se você pensa em casar com alguém e essa pessoa prega o verdadeiro evangelho, tem que estar preparado que um dia você pode ficar órfão. Como é que é? Como é que se diz isso? Viúva, né? Muito cedo. Você acha que é fashion, né? Casar com alguém que prega o verdadeiro evangelho. Quando começar a lhe perseguir, pode te perseguir também. É por isso que aqueles que são verdadeiros servos dificilmente publicam suas famílias, publicam seus filhos, dificilmente ficam expor as suas esposas, seus filhos, porque ele sabe que a perseguição que ele carrega, se ele começar a expor bastante as suas a esposa, os filhos, eles podem passar perseguição também. O evangelho traz perseguição, irmão. Amém. Eu trouxe isso aqui para que nós possamos avançar na pregação do evangelho, para que nada nos pare. E eu sei, queridos irmãos, que muitos de nós aqui, principalmente os camistas, aqui, falo especificamente, nós sofremos bastante aqui nessa cidade. Nós passamos muita dificuldade, irmão. Muita dificuldade. Nós somos zombados de várias maneiras. De várias maneiras. De várias maneiras. Amém? Mas ainda assim, queridos irmãos, nós somos chamados a perseverar até o fim. Amém? Nós somos chamados a perseverar, irmão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Feche teus olhos. Que Deus possa nos ajudar a perseverar até o fim. Jesus, por favor, Senhor. Por favor, Deus. Que Deus possa nos ajudar a perseverar até o fim. Você vai orar, fale com Deus. Vai falar, vai pedir para que Deus te ajude a perseverar. A continuar no verdadeiro evangelho, venha o que vier. Você vai dizer, Senhor, me ajude para que eu não me aparte. É muito triste que nós temos enfrentado. Existem até pessoas a esperarem nossa queda, nossa falha, para poder nos ridicularizar. Para poder então dizer às pessoas, está vendo, eles são falsos. É isso que eles eram. É isso que eles eram há muito tempo. Eles eram à espera de nossas falhas. Eu sei o quanto o diabo tem feito bastante para que isso aconteça, quanto ele tem lutado para que nós possamos falhar, para que essas pessoas, para que o nome de Deus possa ser blasfemado. Ore para que isso não aconteça. Vamos orar, fale com Deus em nome de Jesus. Jesus, por favor, Senhor. Ajuda ele, Senhor, por favor. Nos ajude, Deus.
Tu és tudo para nós, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Nos ajude, Deus. Ajude-nos, oh Pai, por favor, Senhor. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Deus. Ajude-nos, Senhor. Tu és a nossa força, Senhor. Tu és a nossa força, nosso sustento, Deus. Tu és a nossa força, nosso sustento, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós estamos aqui pela Tua força, Senhor. Oh Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós enfrentamos por amor a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por todas as lutas, por todas as calúnias, Senhor, que nós enfrentamos, Deus, por amor a Ti, Senhor. Nós agradecemos, Pai, que Teu nome seja glorificado em tudo, Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos.